Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Sim? Ok, Sim, muito obrigada. Então, gente, só para recapitular um pouquinho aqui o nosso curso, né? O nosso curso ele está sendo um misto de assuntos de saúde e também trazendo alguns programas que nós temos na igreja, né? Então, hoje a gente vai dar sequência com alguns assuntos da área da saúde e também vamos falar um pouquinho sobre um dos programas que o Ministério da Saúde pode fazer, que é a Feira de Saúde, porque os nossos próximos encontros serão sobre os 8 remédios naturais que a gente trabalha na feira, tá? Mas, então, a gente tem essas duas etapas hoje, tá? Um momento com o Dr. Everton sobre mais um assunto de saúde e depois um momento com o pastor sobre uma parte um programa que é o da Feira de Saúde, tá? Vamos orar para iniciar, antes de eu apresentar o palestrante de hoje, por favor. Santo Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigada por mais este dia, por este início de semana, muito obrigado por este início de noite, obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde e pelo privilégio de estarmos reunidos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais sobre a saúde e aprendermos como transmitir esta mensagem e ajudar os nossos irmãos. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos guie, nos oriente e que tudo possa ser feito para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. amém. Deixa eu só verificar, o doutor Everton já entrou? Antes de apresentá-lo, vou só verificar se ele já entrou. Deixa eu fazer o seguinte. Eu estou fazendo aqui Ah, tá em dois. eu estou tendo um desafio aqui. Tá? Eu estou com o laptop, o desktop, eu estou tentando ver se algum deles consegue mostrar alguma coisa aqui, tá? Conseguem me ouvir adequadamente? Sim, sim. Doutor Everton, se eu quiser Ótimo. Então, entrar, vamos aqui. posso transmitir a palestra se você achar melhor. Posso Eu acho que projetar. assim, se consegue me ouvir e ver Sim. aqui nesse, eu creio que eu vou conseguir pegar Então e tá, passar adequadamente nesse outro, tá? tá certo. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, então, vou compartilhar aqui a tela. Eh, Foi pedido para que eu falasse para vocês sobre alguma questão sobre primeiros auxílios. Na verdade, quando nós falamos aqui sobre eh, a responsabilidade que nós temos aqui como líderes de saúde, nós temos que entender que tem várias situações que nós partilhamos ali conjuntamente, né? Então, não tem como a gente esgotar esse assunto. É um assunto que ele é muito extenso, que nós poderíamos ficar aqui sobre a questão do que é feito pessoalmente em casa, a parte de primeiro, os auxílios que a gente faz dentro de uma situação em casa para uma febre, para uma dor de cabeça, para uma dor de garganta, e também a responsabilidade muitas vezes que nós temos dentro do contexto de igreja. Eu vou talvez falar dentro desse outro, porque todos nós que trabalhamos com igreja, e principalmente vários aqui que são da área de saúde ou trabalham com saúde dentro da igreja, tem uma responsabilidade individual relacionada com o que acontece ali. Tem muitos aqui que são profissionais de saúde. E, por exemplo, numa situação dessa, nem sempre você vai ter um médico, você vai ter uma enfermeira, você vai ter um nutricionista, alguém da área de saúde dentro da sua igreja. Mas é bom nós notarmos alguma coisa, né? Por que que nós temos que saber sobre saúde? Por que que nós temos que saber sobre primeiros auxílios?
Queria relembrar aqui vocês um caso bem importante, bem emblemático. Dia 27 de setembro de 2017, esse garoto aqui, Lucas Begali Zamora, 10 anos de idade, teve um engasgo com cachorro-quente durante o lanche servido aos alunos no passeio. E ele morreu em um passeio da escola. Então, em função disso, nós temos justamente a questão aqui da responsabilidade objetiva e subjetiva que teve ali daquela escola em relação a isso. Em função dessa questão, dessa situação, nós temos que entender que muitas vezes nós vamos ter situações que vão acontecer conosco e nós achamos até que é brincadeira, né? Por exemplo, isso daqui que nós estamos vendo aqui. A pessoa está engasgando, né? A primeira opção que acontece ali, ele está tossindo, namorado se levanta, ele está agoniado, está faltando ar, ele está tentando liberar as vias aéreas. E às vezes a gente pensa assim, olha, isso daí só acontece com quem é glutão, é uma pessoa que não se trata direito, alguma coisa, mas pode isso acontecer no almoço da igreja, por exemplo. Ninguém sabia o que fazer ali e a pessoa já está começando a sentir dificuldade. Ele está naquele desespero, olha. Eles já estão ali com as vias aéreas bloqueadas, ele está tentando ver o que acontece, bate nas costas de alguém, tenta ajudar, né? E isso daí vai se avolumando. Isso poderia acontecer no dia que você faz ali como um agente de saúde dentro da sua igreja, como diretor de saúde, algum tipo de junta-panelas. Aí, de repente, alguém ali chegou, o gerente ali do restaurante faz a manobra de Heimlich, que é aquela manobra que chega por trás e você puxa a pessoa, limpa o bloqueio que existe. Então, é importante nós sabermos alguns desses pontos importantes. Isso aconteceu em Chênia, na Grécia, mas nós temos casos que aconteceram no Brasil, né, juntamente com desbravadores, né, em que o próprio desbravador, o próprio garoto que estava ali, ele foi quem salvou a criança, coisa que ele tinha aprendido no clube. Então, nós temos uma responsabilidade no meio disso. O engasgo é a primeira causa de morte acidental até 1 ano de idade, né? E temos 810 vítimas com crianças até 14 anos. E tem essa lei, então, torna obrigatória a capacitação em noções básicas em primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e estabelecimentos de recreação infantil. Isso daí inclui, ou pode incluir, de acordo com a interpretação da lei, por exemplo, um clube de aventureiros, um clube de desbravadores e assim vai. Mas vou passar aqui. Então é importante sabermos primeiros auxílios, primeiros socorros. Isso daí é importante de repente na sua igreja você ter algo. Uma coisa que acontecia muito comumente na igreja é pessoas passando mal. Sábado de manhã, uma pessoa pega e tem uma crise hipertensiva, uma situação de crise ah, justamente de hipoglicemia, hiperglicemia, mal-estar. Nós temos que tomar esse cuidado. Uma das coisas que a gente faz, e a doutora Patrícia ela conhece bem essa questão, nós trabalhamos muito com questão de desbravadores com camporis. Então, acontece muito uma situação em que todos que trabalham com saúde podem ajudar suas igrejas. É muito comum as auxiliares de cozinha não saber o que cozinhar. É, Quando você fala, por exemplo, de uma dieta vegetariana, elas não sabem o que fazer. Muitas vezes elas colocam muita massa e queijo. Isso daí vai numa condição de acondicionamento que não é boa. Imagina, não está refrigerado, não está resfriado de maneira adequada, e às vezes as crianças têm muita situação de diarreia, infecção intestinal, porque não sabem fazer de outra maneira, não sabem colocar de outra maneira. Então, aquilo que muitas vezes que nós vemos que Ellen White fala, que nas igrejas nós deveríamos ter escolas de culinária. Isso daí tem que acontecer.
E muitas vezes ela vai ajudar. E nós, às vezes, pensamos só naquelas pessoas que têm uma situação talvez mais purista em relação à questão de reforma de saúde, mas nós podemos beneficiar toda a igreja como um todo, tá? Eu vou passar aqui rapidamente alguma questão aqui que acontece às vezes em Campori, né? A prevenção ali com crianças, coisas que eu vou passar aqui que são de planejamento, coisas que planejamento na igreja, coisas que às vezes são mal planejadas, algumas coisas que são planejadas de maneira deficitária e acaba gerando entorses, fraturas para as crianças, para adultos mesmo. Você muitas vezes você vai para passeios e o pai, a mãe, o responsável, ele está ali com material de costura e a criança não sabe o que que é, engole uma agulha ali, uma criança ali de 4 anos de idade engolindo uma agulhinha ali no meio da situação. Graças a Deus deu certo a situação, mas imagine o desespero de um pai e de uma mãe. Já a criança pegou, conseguiu fazer a proeza de engolir essa agulha, né? Situações que às vezes temos e temos que saber também é, algo como enfaixamento, algo como uma imobilização, acampamentos de igreja, saídas que temos normalmente, todas essas situações, alguém, nós podemos ser, é, nós podemos ser o volume está muito baixo, professora. Não, não, Everton, tá normal. Tá ótimo. Tá, tá ótimo então. Então, assim, questões que nós temos que tomar a devida ciência, e todos nós somos agentes de saúde nesse momento. Você não pode esperar somente que isso daí aconteça justamente para um médico fazer, para um enfermeiro fazer, para um outro profissional de saúde. Você tem que entender isso daí. Uma questão importante que toda pessoa que está ligada à saúde da igreja pode ajudar questões de higiene. Ellen White fala muito sobre a questão do seguinte: você abrir as janelas da casa, né, sobre você deixar o ar entrar dentro de casa e manter arejado todos os cantos da casa. Estou mostrando aqui para vocês uma coisa que acontece em Barretos, mas, por exemplo, atualmente moro aqui em Hortolândia, é um condomínio fechado, mas agora imagine, com as ventos que acontecem, juntamente com questões que acontecem do frio. Outro dia estava vendo atrás do nosso piano apareceu um bichinho desses aqui, um escorpião. E fomos tentar entender o que que tinha acontecido. Ele procura locais que sejam mais quentes, né? Mais quentinhos ali. E estava uma época de muita friagem e tem uma mata aqui do lado. Temos que tomar esse cuidado, temos que ter essa cautela, né? Independente do local onde estejamos, tá? Situações que podem acontecer também em relação a jogos, né? Jogos, já jogar bola, de repente não tem o local correto ali. Vou passar aqui rapidamente isso daqui. Não é, nós temos pouco tempo, temos a fala do pastor em seguida. Isso eu nem vou falar aqui muito para vocês, que era uma pessoa que estava dentro de um acampamento e não estava usando calçado adequado. E acabou dando um chute nesse ferrinho ali que a gente chama de spec e ficou ali enganchado ali. Desculpa, professora Patrícia, eu estou vendo sua fisionomia ali, o sorriso, Dá uma é, aflição, né? dá uma aflição, né? Por fora nem parecia muita coisa, É, mas aí é, vendo de fato. é, mas tem que tomar cuidado, né? Temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Conseguimos retirar ali, mas isso daí é um outro momento. Mas, doutor, e Questões que o que são. não fazer se pegar, se pega uma situação dessa, né? Em alguma, tá na igreja, tá em algum evento e pega situações desse tipo de machucado. O que que a gente, às vezes a gente não sabe o que fazer, mas às vezes é bom saber o que não pode fazer de jeito nenhum. Tem alguma dica em é, relação a isso?
Então, o que que não pode fazer? Olha, vou passar manteiga, vou passar pasta em cima, né? Eu estou passando rapidamente essas imagens porque eu queria que vocês entendessem que isso é uma realidade que acontece conosco. Eu peguei um caso de um garoto que ele veio lá do Nordeste. Ele veio do Nordeste e aí olha só o que que é importante nós vejam bem. O garoto, ele estava tomando Coca-Cola todo dia. E ele não sabia, mas ele era diabético. E ele chegou com o que nós chamamos de estado hiperosmolar, que é um diabetes descompensado de alto grau. E muitas vezes, o que que eu estou falando com vocês para isso daí? A melhor maneira de você tratar uma emergência é você prevenir essa emergência. Porque muitas coisas, muitas causas são preveníveis. Quais são as regras dos primeiros socorros? Primeiro, é preservar a vida, prevenir a piora da condição do indivíduo e promover recuperação. PPP. Preservar a vida, prevenir a piora e promover a recuperação. Então, assim, você temos dois casos aqui. Nós temos a questão de trauma, que eu não vou muito me ater aqui com vocês, porque é alguma coisa que é muito relativa ao SAMU. Nós temos eu até notei aqui que tem das pessoas que estão aqui, que é nosso aluno aí no curso de medicina, né, o Daniel Story. Mas eu vou passar aqui uma, uma, uma informação para vocês. Você viu alguma coisa acontecendo. Ao chamar por ajuda, qual é a ajuda? Qual é o local de ajuda? 192. Lembre disso. 192. Dê informações claras, precisas sobre o local do acidente, número de vítimas, pessoas envolvidas, natureza de ferimentos, idade do acidentado, quaisquer perigos no incidente, combustível derramado, fogo, eletricidade. Isso eu estou falando em caso de trauma. Ok? É, Isso aqui a gente fala normalmente para desbravadores, mas também para aventureiros. É, Gerenciando acidentes, está sempre ciente dos perigos potenciais de um acidente, tráfego, fogo, eletricidade, nunca colocar seus outros espectadores em perigo. Você tem que se preservar. E às vezes você vai ver situações de risco onde você menos espera. Esse final de semana, aí em São Paulo, em São Paulo não, em Jaguariúna não, na Árvore da Vida, teve o Aventuri da Paulistana. No ano passado, eu ainda estava aí em São Paulo e nós tivemos a seguinte situação. É, a, Existe um parquinho ali dentro da Árvore da Vida. A criança estava ali do ladinho e deixaram a criança subir ali naquele parquinho logo depois do que de terem se alimentado, tudo mais. Resultado: a criança caiu, bateu o braço, quebrou o braço e teve uma fratura complexa. Teve que fazer é, cirurgias, né, de uma hora para outra ali. Então, é, tem alguns aspectos que vocês vão poder atuar diretamente, mas a melhor maneira de atuar é de maneira preventiva. Você que está na sua igreja, você é uma voz de autoridade. E muitas vezes essa autoridade é que você seja a voz do bom senso, ok? Eu vou passar rapidamente aqui, professora, porque aqui nós temos uma parte de trauma e eu queria dizer aqui uma situação. Primeiro, passar algumas situações rápidas, né? Acho que nós temos 15 minutos, professora, daqui. Sim, fica tranquilo. Tá. Situações aqui, eu não vou entrar muito no trauma, porque é uma discussão um pouco maior. Mas, assim, o que é inconsciência? É a ausência completa ou quase completa de responsabilidade, o desconhecimento sobre si mesmo ou sobre seus arredores. Qual é a diferença entre inconsciência e estar dormindo? A diferença entre estar dormindo e estar inconsciente é que a pessoa inconsciente não vai acordar de maneira fácil. Tem uma pessoa que tem um sono profundo.
pode acontecer, mas a pessoa inconsciente ela vai estar num estado neurológico pior ali. A inconsciência é uma emergência médica que requer a intervenção de primeiros socorros imediatos, tá? Uma pessoa que de repente ela tem um quadro de hipoglicemia, diabetes, e ela não se alimenta adequadamente. Você vai enfrentar isso daí como uma situação na sua vida, né? Por exemplo, um cuidado que temos que ter. Muitos confundem promoção de saúde com dieta, simplesmente questão da dieta. Tem muita gente que pega e chega ali com vocês, chega para um clube de saúde, chega para fazer alguma coisa, porque a parte da forma de saúde não é uma situação de você resolver as coisas muito rapidamente. Então, eu já peguei situações de pessoas com hipoglicemia, porque começou a fazer restrição de tudo, mas sem equilíbrio. Está travando, professora? Está tudo certo. Só dá um ok, um joinha, então, se estiver tudo bem. Travou um pouquinho, mas agora tá certo. Tá. Quando você tem uma situação de que ela perde tônus muscular, ela pode bloquear as vias aéreas quando perde tônus muscular, ela pode engolir a própria língua, como a gente fala no coloquial, né? Que é o popular. A perda de controle sobre seus músculos do estômago pode causar que o conteúdo do estômago, o vômito, volte até a garganta, que pode bloquear as vias respiratórias. E aí vamos ali um pouco mais adiante. Quando a gente fala vias respiratórias, o que é uma via aérea? A via aérea é uma série de tubos que transportam ar de sua boca e nariz para os pulmões. Ela pode tornar-se bloqueada pela língua e a regurgitação do conteúdo do estômago. Isso poderá fazer a vítima parar de respirar, que pode resultar em morte. Coisas que você normalmente, se está fazendo primeiros socorros, que você necessitaria saber. Tem coisas que nós não vamos alcançar aqui, tá? Fazer uma massagem cardíaca, desengasgar, estancar sangramentos, amenizar queimaduras, desafogar, fazer transporte de vítimas, cuidar de fraturas ósseas. Gente, eu estou usando uma linguagem bem popular aqui, tá? Não é a linguagem que nós usamos no contexto médico, mas é considerando o todo do que precisamos saber. Então, por exemplo, via aérea bloqueada. Se eu pedir para todos vocês colocarem o queixo no peito, agora, quem puder colocar aqui e respirar, tentar respirar, você vai ver que você vai ter dificuldade para respirar se você tentar respirar com o queixo no peito. Verificaram isso? Já é o que acontece. Então, uma pessoa que desmaia, normalmente, se não tem trauma, o ideal é que nós estendamos a cabeça dela para trás para conseguir respirar normal. Alguns exercícios respiratórios que você faz na igreja, é, quando você tem uma semana de saúde, você não pede para o pessoal inspirar, colocar a cabeça para cima, respirar. Isso também é algo que você está vendo como é que é a anatomia da sua via aérea. Uma pessoa que desmaia, é importante que ela esteja com a cabeça estendida para trás, para respirar melhor. Quando você tem uma situação de emergência, a pessoa está desmaiada, né? Vamos dizer assim, falei das vias aéreas, que é o A, aqui embaixo, ó, tá aqui o A. O B, ver se a pessoa está respirando e ver se está ventilando. Respirando, ventilando. O C, circulação, se ela tem alguma hemorragia, se tem alguma coisa sangrando ali fortemente. D,
disfunção neurológica, incapacidade, um estado neurológico com problemas, e exposição, né? Se você tem que ver se você precisa agasalhá-la e ver se tem algum trauma importante que você precisa fazer um torniquete, que você precisa fazer uma algo para estancar o sangue de uma maneira mais incisiva. É, é, Quando você tem uma pessoa que está desmaiada, o ideal é que você coloque nessa posição. Você dizer, Everton, como é que é essa posição? A pessoa está de lado, está usando uma perna como se fosse um apoio e os dois braços como um apoio da cabeça. Isso evita que ela vomite ali. Um caso que aconteceu alguns anos atrás, lá na Igreja Central de São Paulo, né? O pastor estava pregando e tinha um rapaz já meia idade que tinha a epilepsia. E quando estava do meio para o final do sermão, ele teve uma crise convulsiva. Agora imaginem a situação, né? E aí eu peço para vocês terem bom senso, muitas vezes, em algumas dessas horas. O pastor achou que o rapaz estava tendo uma manifestação espiritual. Ou seja, achava que ele estava tendo uma possessão. Mas ele não estava tendo uma possessão. Os irmãos da igreja que estavam ao redor dele se eh, assustaram com a situação do rapaz. Eu que estava uns 2, 3 bancos atrás, pulei um pouco mais para frente para tentar ajudar. O pastor, ele parou a pregação e começou a cantar. Eu imagino, para ele deve ter sido um susto. Quando você está ali como uma responsável por um departamento de saúde, você tem que ter o bom senso de evitar fazer julgamentos precipitados. E veja primeiro o que você pode beneficiar a pessoa. Uma coisa que nós fizemos então foi pegar e estender. Deu logo em seguida as pessoas que têm epilepsia, que têm convulsões, elas ficam muito moles. E conseguimos estender ali a cabeça dele, colocar de lado e colocar nessa posição de recuperação. Tá? Se a pessoa estiver respondendo, apresente como prestador de primeiros socorros antes de tocá-lo. Pergunte se você pode ajudá-la. Se a pessoa concordar, prossiga e preste socorro. Se recusar sua ajuda, acione o serviço médico de emergência e permaneça com ela até que alguém com treinamento mais avançado chegue e assuma o socorro. Se a pessoa estiver confusa ou não conseguir responder, presuma, ou seja, veja como se ela aceitasse sua ajuda. Aí eu vou falar de algumas situações que deu tempo de nós falarmos aqui. Uma pessoa em choque, né? Choque, às vezes, é uma palavra para leigos que algumas pessoas podem não entender muito, mas é aquela pessoa que se sente fraca, pode desmaiar, se sente tonta, existe uma alteração da circulação dela. Tem a pele pálida ou acinzentada, age de forma inquieta, agitada ou confusa, está com a pele fria e viscosa ao toque. O que você faz? Serviço móvel de emergência, pega um kit de primeiro socorro se você estiver na sua igreja, se você estiver na sua localidade, ali em casa. Estanque hemorragias visíveis, porque às vezes a pessoa ela acabou de ser atropelada, ela acabou de cair, acabou de acontecer alguma coisa, estabilize, cubra a pessoa com um cobertor, verifique se é necessário, em casos extremos, fazer ressuscitação cardiopulmonar, que é massagem cardíaca. Não teremos como falar sobre isso hoje, agora, né? É, o, e essa perda de consciência que ocorre de forma temporária e repentina, com diminuição de sangue e oxigênio para o cérebro, o que você pode fazer? Criança ou adulto começou a desfalecer, se sente fraca, você não conseguiu, não tem acesso a um aparelho de pressão. Diga para ela colocar a cabeça no meio das pernas. Já ouviu falar disso? Colocar a cabeça no meio das pernas. Ali. O que você não pode fazer?
não oferecer sal, não jogar água no rosto, não passar álcool no pulso ou no nariz e não bater na face da pessoa. Parece que tem gente que vê desenho animado, aí vê que ou então comédia lá dos anos 50, 40, 50, e acha que tem que dar tapa ali e a pessoa vai acordar. Isso não ajuda, tá? Isso pode até, em alguns casos, se a pessoa tem um trauma, pode piorar a situação. Convulsões. A convulsão, você pode fazer o quê? Proteger de quedas, principalmente a cabeça, colocar a cabeça de lado. Vou fazer aqui o seguinte, só vou deixar sem o meu vídeo, vou ficar no áudio, tá? Para economizar internet. Proteger de quedas, principalmente a cabeça, colocar a cabeça de lado, afastando qualquer objeto que possa machucá-la, deixando a vítima confortável e protegida. Desapertar a roupa em volta do pescoço. O que é que não pode? Muita gente faz isso daqui, tentar parar os movimentos convulsivos, certo? Mas assegurar-se que o paciente não está se machucando. Então, tem gente que quer parar que a pessoa convulsione, segura ali de um lado do outro. Você não, o que é o resumo do que você tem que fazer? Evitar que a pessoa se bata. Ela está num cimento, numa região com cimento, acimentada, numa calçada. Você vai evitar que ela fique batendo com a cabeça para trás, né? Não tentar puxar ou desenrolar a língua. Deixa eu falar para vocês. Eu já vi situações de pessoas que perderam um pedaço do dedo ao tentar colocar o dedo dentro da língua do outro. Porque convulsão, a pessoa fica com uma contração da musculatura enorme ali. Isso daí pode causar acidentes. Não tentar introduzir objetos entre os dentes da vítima. Você pode quebrar os dentes e a pessoa ainda pode engolir aquele objeto. Às vezes tem gente que quer colocar ali uma abaixador de língua, ou quer colocar ali até uma colher. A colher, logicamente, a pessoa não vai engolir, mas acaba quebrando o dente. Não dê nada para beber ou comer durante a crise. Pessoa, às vezes, é coisa que às vezes nós queremos ver se ajuda de alguma maneira, e isso daí não ajuda. Engasgo. Ocorre quando há um corpo estranho na traqueia, líquido ou sólido, que causa uma interrupção total ou parcial da passagem do ar expirado. Nós já mostramos aquele vídeo lá no começo. O que pode? Reconhece os sintomas. Qual é o sinal universal? Essa mão no pescoço. A pessoa tem aquela respiração dificultosa. Você chama um 92 ou 93. Você segura atrás da pessoa, como se fosse embaixo do estômago, você coloca a mão direita fechada, como se fosse um punho cerrado, e a outra você puxa para trás, como se fosse um fole, fazendo um fole ali do estômago para tentar expulsar ali, tá? E, assim, isso logicamente tem outros passos que são melhores falados pessoalmente. Febre, conjunto de sinais e sintomas, mal-estar, falta de apetite, calafrios associado à temperatura normal, a corporal acima de 37,8. Pode aparecer em infecções, por exemplo, amidalite, otite, infecção urinária, ou inflamações, artrite reumatoide, lúpus, artrite, tá? O que pode fazer? Retirar o excesso de roupa. Ficar perto de um local arejado, colocar uma toalha molhada em água fria na testa e nos pulsos. Isso é bem interessante, tá, gente? Isso é até um movimento fisiológico. Nós temos alguns centros de temperatura no nosso nesses locais, né? É, especialmente um centro que fica ali na região central, né, na testa, pulso. Tomar um banho com água morna, não demasiado quente nem demasiado fria. Manter o repouso em casa e beber água fria. Que mais? Tomar suco de laranja, tangerina ou de limão, porque fortalece o sistema imune. Pode dar a medicação que o médico já prescreveu. Se não tem alergia e você sabe qual é a medicação. Mas tenha atenção, se for uma criança com menos de 3 meses de idade, uma pessoa com doença cardíaca pulmonar ou idoso,
deve-se encaminhar ao serviço médico, ao pronto atendimento ao hospital, especialmente se a febre for superior a 38 graus. Dizer para vocês, meu pai, ele tem 90 anos de idade. Eu estava viajando para outro local e ele, há 2 semanas atrás, e começou como uma febre, mas foi piorando, piorando, ele teve que internar no hospital. Graças a Deus ficou bem, mas eu acabei de receber o telefonema aqui de a filha de um paciente de 95 anos, febre, foi para pneumonia, e isso daí acabou levando para ele para óbito, certo? Era velhinho? Era, mas isso são sinais de alerta que eu queria deixar claro para vocês. O que que não pode, gente? Tentar aquecer criança vestindo mais roupas. Tem gente que diz assim, vamos dar um suadouro. Já viram isso? Isso, especialmente para criança, você desidrata. Você lembra um dos 8 remédios, água por dentro e por fora. Você tem que hidratar, decidir tratar a febre com antibióticos. Gente, eu acho que assim, se eu fosse, a única coisa que eu daria, né, para alguém que está ali com uma virose, que tem nome de antibiótico, mas não é antibiótico, já que a gente está falando no contexto de saúde natural aqui, é penicilina russa. Sabe qual é sabe do que eu estou falando? Então, é aquela infusão que você faz com mel, com limão, com alho, e assim tem outras coisas. Aquilo ali é bom, tá? Passar álcool no corpo da criança pode gerar intoxicação. Isso aconteceu muito durante a pandemia, tá? Tinha gente que pegava e passava álcool gel nas crianças, tentava evitar o Covid. Teve criança que teve intoxicação grave por conta disso. Emergência com lesões, hemorragias visíveis, feridas, hemorragias invisíveis, traumatismo craniano, trauma cervical, lesões de coluna, fraturas ósseas e entorse, queimaduras e lesões por eletricidade. Vou passar rapidamente aqui, que não é a situação. A principal situação que você pode fazer e ajudar a pessoa é com o quê? Comprimindo, comprimindo o local onde está tendo a hemorragia. Mas tem um detalhe importante, tá? Nós temos uma coisa que chama-se tempo de sangramento e tempo de coagulação. Então, gente, o mínimo que a gente tem que manter, né? Deixa eu só, eu acho que interpolou os slides aqui. O mínimo que a gente tem que manter pressionado, você tem que lavar, de preferência, um ferimento sangrante, a menos que ele esteja sangrando demais. Então, você tem que estancar primeiro. No mínimo 5 minutos, tá? Que o grande inimigo nosso é a pressa. Nós temos, às vezes, nós queremos ver, olha, será que já parou de sangrar? E toda vez que você pressiona ali, tem uma célula, um componente celular ali do sangue total, que se chama plaquetas. Eles vão formando um paredão ali, para evitar, para formar um tampão. Só que ele leva, no mínimo, 3 minutos para ele começar a se formar. E aí, com 1 minuto e meio, você quer tirar ali para ver se ainda está sangrando ou não. Vai desfazer aquele tampão, aquele paredão, e vai voltar a sangrar. Tá? Vou aqui passar rapidamente, gente. Só queria, acho que passar, esses daqui são interessantes, que dá para você fazer em casa mesmo. Sangramento nasal. Acontece muito, tá? Primeiro passo, tentar parar o sangramento. Sentar a vítima em local fresco e manter a cabeça inclinada para baixo. Lembra aquilo que eu falei, fiz com vocês, de colocar o queixo no peito? Isso também ajuda a diminuir a circulação naquela parte da nasal. Então, você consegue melhorar a possibilidade de baixar o sangramento. Manter roupa afrouxada, orientar a vítima que respire pela boca, comprimir a narina por 5 a 10 minutos, fazer compressa fria no nariz, testa e nuca. Ok? Se não houver melhora,
acionar o serviço de ambulância 192, 193 ou encaminhar ao pronto-socorro. Então, olha, nariz para baixo está correto, nariz para cima está errado. Ok? E qual é a posição de você colocar? Segurar ali do ladinho da narina, tá? Outra coisa comum acontecer é sangramento é, gengival, bucal. Você também pode fazer a compressa ali. E uma coisa que acontece muito, às vezes a pessoa tem uma avulsão do dente, perde o dente, cai o dente ali, até pela raiz. Isso já conversado ali com o pessoal da odontologia. Muitas vezes, se você não saiu totalmente o dente, você coloca ali um chumaço de algodão, então uma gaze, e fica pressionando até um profissional da odontologia poder avaliar, ok? Se sair, você coloca o dente, se ele sair inteiro, leve esse dente envolto, aliás, em soro fisiológico, ou se não tiver nada ali no leite, mas não é para deixar para o dia seguinte, tá? É na mesma hora ali no pronto-socorro. Aqui são outros exemplos, né, de enfaixamentos. Vamos passar aqui rapidamente, porque é, o que que nós podemos fazer em mobilização, tá? O que que não pode quando você tem uma fratura? Eu acho que isso daqui é o mais importante nesse momento. Tentar colocar osso fraturado no seu eixo. Tentar colocar ombro no lugar. Cuidado para trauma de coluna e trauma de crânio. Não movimentar paciente com trauma. Ok? Tentar sempre segurar ali pelo lado o pescoço. Ok? Movimentar em bloco. Bem, já terminamos aqui o tempo, né? Ah, emergências ambientais, mordidas e picadas, ao calor, ao frio. Eu não vou entrar muito aqui, mas animais peçonhentos. O que que pode? Reconhecer os sintomas, a dor, sintomas mais graves, acionar o serviço de emergência. O que que não pode? Usar torniquete. Isso daí era uma coisa muito comum que existia antigamente e era baseado em livros americanos. Ah, eu acho que eu fui picado por uma cobra. Faz um torniquete na perna. Isso até aparecia muito em filme. Acontece que as principais cobras que estão aqui no Brasil, elas fazem elas atacam a musculatura. E se você deixa aquele veneno parado ali, o que que vai acontecer? Ele vai gangrenar, ele vai apodrecer ali aquela musculatura, tá? Você pode lavar, né? A situação, evitar pó de café, teia de aranha, urina, terra, tudo isso daí é feito, né? Corpo estranho, reconhecer os sintomas, irritação, vermelhidão, dor, lacrimejamento, né? Um corpo estranho no olho. Lavar, sempre, de preferência, lave antes as mãos, lave o olho com água corrente abundante, pisque para estimular o lacrimejamento. Se a irritação persistir ou se o olho apresentar líquido amarelado, procurar um médico, né? Tem que encaminhar para o pronto-socorro. O que que não pode? Esfregar os olhos ou tentar remover o corpo estranho do olho. Nós tivemos uma situação de uma conhecida nossa, da professora Patrícia, é, professora até aí da escola Adventista ali da Liberdade, que ela foi esfregar o olho e acabou causando um deslocamento de retina. Colocar aqui só passar, o que que não pode para uma pessoa com uma reação alérgica grave? Dar alimentos ou líquidos, deixar a pessoa andando, pode piorar a falta de ar, não provocar vômitos, se a reação foi provocada por alimento. Tem que ir no pronto-socorro, tá? E uma última coisa, né? Que é interessante até a gente entender um pouco o risco de suicídio, identificar os fatores de risco e sinais de alerta. Uma tentativa de suicídio anterior, uma orientação sexual onde a pessoa tenha um conflito pessoal em relação à sua identidade sexual, né? Isso daí não é uma coisa que
essa fonte não é uma fonte dentro daqui até da igreja adventista, não é uma fonte religiosa. Vários estudos demonstram isso. Uma história de abuso físico-sexual, história familiar, a, de comportamento suicida, ideação, falar ou ameaçar se machucar, se matar, procurando maneiras de se matar, falar ou escrever sobre morte, morrer ou suicídio, abuso de substância, aumento de uso de substâncias, falta de propósito, ansiedade, preocupação, medo, agitação, mudança no padrão de sono, preso, sentir que não há saída para uma situação ruim, desesperança, afastamento de amigos, família e sociedade, raiva, imprudência, mudança de humor, ok? Era isso que eu queria só colocar aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui. É pouco tempo para nós conversarmos que, assim, você falar sobre primeiros auxílios é algo grande, né? Sobre isso. E eu peço desculpas pela demora aqui. É, Imagina, alguma Everton. dúvida? Muito obrigada, doutor Everton, por compartilhar. A gente tem duas questões aqui no chat. Tem a Priscila, ela colocou uma situação, ela falou aqui na rua de casa que um garoto foi pegar pipa na casa da vizinha e caiu na lança do portão, né? E ele desmaiou. Um homem tirou ele de lá antes que descesse mais na lança. Mas qual que seria o procedimento em situações como essa? É a Não, pergunta uma dela. situação Assim, é chamou uma a situação ambulância, mas até a ambulância chegar, né? situação terrível, né? Uma situação Me cortou um pouquinho, doutor. logicamente que Isso está cortando, né? Está cortando para vocês também? Oi, Everton. E cortou. voltou aqui, estou com três Agora fontes voltou. aqui para ver se. Oxe, voltou agora. Everton? Professor, me ouve? Oi. Agora voltou. Parece que voltou. Sim. Então, aqui tem uma. Não retirar a criança da lança, né? Poderia atingir uma artéria. O Clayton falou algo super Isso. certo ali, né? Chamar o corpo de pronto-socorro, corpo de bombeiros. O que eu entendi é que a pessoa tentou segurar ali sem tirar, né? Para evitar que tra transpassasse mais ainda. É uma situação difícil a gente dar uma opinião ali sem saber exatamente a mecânica, mas o que o Clayton falou ali, ele exemplifica exatamente o que a gente tem que fazer. E ali eu estou vendo também, já aproveitando, né, a Linley, porteira, que quando quebrou o punho aconteceu aquilo que a gente já falou, né? A pessoa que não estava habilitada ficou com uma dor horrível e, gente, pode até ter laceração de nervo e a pessoa ter limitação de movimento. Então, evitar isso daí, né? Em relação a esse tipo de questão. E eu queria só pegar e finalizar agradecendo os temas aqui e dizer para vocês o seguinte: todos nós temos uma responsabilidade com quem nos cerca. Terminar contando para vocês rapidamente uma historinha. Lá no Amazonas, existe uma área que é de prospecção de petróleo. E vão para lá engenheiros da Petrobras, engenheiro civil, engenheiro de uma série de áreas ali. E uma vez pela manhã cedo, uma pessoa estava ali, chegou com uma canoa. Fran Bulhões, é minha terra também, tá, Fran? Sou do Amazonas. É, a pessoa chegou ali numa canoa com uma grávida do lado.
e ele disse, chegou no alojamento dos engenheiros e disse assim: eu preciso de ajuda, que a minha esposa está há 12 horas sem ter o filho e a gente precisa de ajuda com o que fazer. Aí ele olhou para ele e disse: mas eu não sou médico. Aí a pessoa disse assim: mas o senhor é doutor. Se o senhor é doutor, o senhor sabe mais do que eu o que fazer. Então, é, assim, desespero, né? No final das contas, a parte da natural deu certo ali, poderia ter dado muito errado, mas Deus ajudou. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: todos nós temos alguém com quem compartilhar algo e alguém com quem ajudar, né? E podemos ajudar com um pouco que nós podemos, certo? Então, pequenas ajudas, aquilo que você sabe, você pode ajudar principalmente a mudar a vida de uma pessoa através da mudança de estilo de vida e, em alguns momentos, também, em situações mais graves, você pode ajudar através de primeiros auxílios, ok? Obrigado, professora. Obrigado a todos. Um grande abraço. Muito obrigada, professor Everton, muito obrigado. A gente conseguiu, por essa palestra, né, observar o quanto no Ministério da Saúde a gente tem assunto para falar, assunto para cuidar, né? Então, só nessa palestra de hoje a gente já percebeu duas vertentes que a gente pode fazer de trabalho na nossa igreja. A gente pode trazer temas preventivos, né? O que fazer para prevenir situações, quais os cuidados que a gente precisa ter em passeios, em viagens, né? Quais as atenções que a gente precisa ter. E um outro tema que é a questão desses socorros. Às vezes a gente pode não saber o que fazer, mas às vezes saber o que não se pode fazer de forma alguma já ajuda bastante, porque tem situações que às vezes é falado de manobras ou atos que tem que ter em determinadas situações que são erradas, e isso vai passando de forma errada. Então, às vezes, saber o que não fazer também já é bastante. Então, assim, só aí a gente já percebeu assim dois grandes temas que a gente pode trabalhar nas igrejas, que a gente pode ter atenção, né? Muito bom por isso. E então agora a gente vai passar para o nosso segundo momento desse encontro. Como eu disse, eu não sei se todos estavam aqui no começo, mas a gente está trazendo também, além de temas de saúde, projetos da igreja e instruções de como seguir com esses projetos, né? E nos próximos encontros, a gente vai passar a falar dos 8 remédios naturais. Então, o pastor Jaime já está aqui. Tinha visto o nomezinho dele, mas agora misturou aqui um monte. Mas quem vai passar para a gente Estou então é o aqui. pastor. Ah, ótimo. Pastor Jaime, que ele é departamental de mordomia cristã e saúde da APV. Então vai falar um pouquinho para a gente sobre a feira de saúde, né, pastor? Muito obrigado de estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Obrigado, doutora Patrícia, também ao doutor Everton pela ministração. Tomei nota, tirei prints aqui de algumas telas especiais. E eu me sinto muito honrado por este convite. Pastor Dani, que é o nosso líder para todo o estado de São Paulo, me estendeu esse honroso convite. Estamos aqui juntos. Eu vi aqui pelas telinhas alguns líderes nossos aqui, líderes de saúde aqui da APV que estão aí conectados e participando aí ativamente da Escola de Líderes em Saúde. Eu queria já agradecer, doutora Patrícia, pelo NASP, né, providenciar, proporcionar e oportunizar esse curso. É um curso muito valioso que chega de forma gratuita, uma benção, aproveitando essa tecnologia. Vocês aí têm um arsenal de especialistas, né, e como isso tem sido muito benéfico para as nossas igrejas, para os nossos líderes locais, além, é claro, de dar essa ideia de rede mesmo, né? Nós trabalhamos unidos, né? Integrados no mesmo propósito de salvar e servir. Bom, eu fui convidado a falar um pouquinho sobre a Feira de Saúde. Eu acredito que talvez, dentre as várias ações locais
dentro da área de saúde, e a feira talvez seja uma das mais, como é que pode dizer, populares, né? O nosso cartão postal que tem acontecido aí nas frentes de ação do Ministério de Saúde. Eu vou só pedir a permissão também. Eu preparei aqui alguns slides breves também, vou ser bem objetivo. Vou compartilhar a tela para ficar mais didático para vocês aí também que estão acompanhando, poderem aí acompanhar. A Fran Bulhões está mandando um abraço. Abraço, Fran. Um abraço para você aí. Falamos hoje, inclusive. Deixa eu só compartilhar aqui brevemente. Deixa eu só ver aqui se vai dar certinho. Dá só um ok se a tela para vocês aparece cheia. Tá tudo certo? Está no modo Sim, apresentação? tá certo, Então, pastor. perfeito. Maravilha, então. Bom, a Feira de Saúde, conforme eu disse, é uma das principais ações. Eu coloquei aqui, só de forma resumida, às vezes uma pessoa é nova na função ali, no exercício ali do Ministério da Saúde na igreja local, enfim. Então é bom a gente partir do básico e aí colocar algumas ideias elementares aí, outras fundamentais para as coisas acontecerem com êxito. Então, selecionei aqui três perguntas: o que é, o que seria a feira, quais seriam os tipos e também o conteúdo que deve permear, né? Bom, a feira de saúde ela é um evento, ela pode ser de um, de 2 dias, até um pouco mais, dependendo da abrangência, né, da intenção ali, do público-alvo, né? E normalmente ela é organizada ali em locais públicos, pode ser ginásio, escolas, parques, praças, shoppings, etc. E ela tem na base os 8 remédios. Até a doutora Patrícia, ao conversar comigo, né, ela colocou que, como na sequência, ela até já deu spoiler aqui, vocês vão estar vendo cada remédio, isso vai ser muito útil, muito oportuno. Então a feira, ela trabalha na sua base com os 8 remédios naturais. As estações que tem dentro da feira, são 8, elas trabalham então os remédios que Deus nos deixou através da natureza, né? Bom, outro detalhe, você tem que ter uma estratégia, você tem que definir o melhor lugar e horário. Passe pela comissão da igreja, por ser um evento também de natureza, às vezes até legal, porque às vezes você vai fazer num outro ambiente, precisa de ofício e tal, você tem que estar respaldado por um voto também de comissão de igreja. E mesmo que seja na igreja local, um evento da igreja é importante aí a liderança estar alinhada também. Bom, realize uma divulgação ampla e reúna voluntários, desde profissionais, né, da saúde, como também irmãos leigos que são ali apreciadores, né, do ministério. Toda a equipe tem essas pessoas que são simpatizantes do Ministério da Saúde. Ainda na direção de como organizar, é importante que, dentro do possível, que seja montada uma feira em formato circular, porque isso facilita o fluxo das pessoas, além delas também, ao entrarem, ter uma visão panorâmica de toda a feira. Especialmente os voluntários que não são profissionais de saúde, é importante que eles passem pelo menos por um treinamento prévio ali para eles se ambientarem com o que vai acontecer, etc. É o básico, por isso que eu estou só mencionando. Bom, os 8 remédios estão aí, são conhecidos, são luz solar, água, nutrição, qualidade de vida, ar, exercício, descanso, confiança em Deus. Aqui tem algumas ideias que você pode aproveitar em cada estação, estar ali desempenhando alguma medição, alguma atividade específica, né? Bom, aqui é um dado. Normalmente as pessoas aí que fazem bastante feiras de saúde, hoje é experienciado que dá para atender em torno de 200 a 250 pessoas. Quando você tem, por exemplo, ali um ginásio, uma quadra de 200 metros quadrados, é uma referência apenas ali com 5 horas de duração. Só para você que de repente nunca fez uma feira, ter uma referência também que mesmo a feira mais abrangente, dá para você também, com planejamento, com estrutura e com equipe, fazer também uma excelente feira, desde a menor até a maior. Evidentemente, quanto maior a repercussão e o desdobramento, maior também a equipe que você vai precisar. Aqui alguns exemplos, né? Feira dentro de quadra de esportes, aqui feira de praças e parques, né? Isso aqui tem sido uma bênção, são grandes oportunidades de testemunho, de movimento, fluxo de pessoas. Então, a feira ela tem esse viés, né? De mostrar a mensagem de saúde para o público externo aí. Outro ponto importante, eu mencionei quais os tipos. Então a gente falou primeiramente como o que é, né, o que seria, demos ali os fundamentos. Agora o que seria aquela segunda pergunta, quais os tipos de feira de saúde? A gente tem dois tipos, pelo menos. A feira convencional, que é talvez a mais clássica, né, a mais conhecida, onde você ali realiza diversos testes de saúde. Normalmente é um circuito fechado, dura em média o circuito para a pessoa que vai percorrer em torno de 1 hora e 45 minutos, quase 2 horas. Ela possui um foco às vezes mais assistencial, às vezes você vai precisar de uma equipe até volumosa de voluntários, entre 40 e 50 pessoas, dependendo da proporção da sua feira. Ela requer ali alguns profissionais de saúde, ainda mais quando você está ali com essa dinâmica, pelo menos uns 10 aí na feira convencional, e também uma maior estrutura.
Bom, aqui tem uma foto, é um print. A gente tem um manual de feira de saúde, viu? Tá disponível. É um manual até que tá, é, ele está sendo reestilizado ou de alguma forma revitalizado nas competências aí da igreja, já está sendo revisto isso. Mas a gente tem a base que não muda, né? Então aqui você tem um circuito aí nessa tela, começando aqui embaixo, onde eu coloquei o cursor do mouse. Aí a pessoa entra aqui e ela vai percorrendo e ela teria assim o circuito completo até ela sair aqui, tá bom? Então esse é um formato que a gente diz que é o convencional, aonde os remédios naturais eles estão ali dentro de estandes, de tendas e a pessoa faz todo esse circuito na feira convencional. Esse outro aqui, queridos, isso aqui é bem recente. Inclusive, doutora Patrícia, doutor Everton, a gente agradece muito o NASP também, porque isso aqui, a professora Gina aí, que também atua aí no mestrado aí de promoção da saúde aí do NASP, ela elaborou junto com vocês, uma equipe aí muito especializada, esse questionário que a gente chama aí, questionário Os Oito Remédios Naturais. A abreviação seria o Q8, né? RN, para ficar mais simples aí e tal. E é do Instituto Reis aí, que também tem todo um acróstico aí envolvido, e o NASP já disponibilizou isso, e isso aqui é um dado científico. Nós aqui, doutora Patrícia, eu quero já dizer para você que nós aqui já temos, inclusive, aplicado esse modelo aqui na APV. E tem sido uma benção, inclusive. A gente fez um mega treinamento com todos os líderes de saúde em julho. Levamos ali um dos nossos associados aqui que tem ajudado a encabeçar, inclusive ele é estudante de teologia, o Leandro Dantas, é estudante do mestrado, então vocês devem conhecê-lo. E ele tem muita experiência nisso também. E ele ministrou para a gente ali como aplicar essa feira otimizada nas realidades aí de cada igreja. Ela tem um foco então mais científico, ela carece de menos voluntários, né? Porque ela é mais compacta. 5 profissionais de saúde ele é suficiente para você fazer em qualquer feira, em qualquer local, e ela então tem uma menor estrutura. Agora, olha que interessante, aí está a doutora Gina que eu tinha mencionado, ela que ajudou a encampar e formatar esse questionário, volto a dizer, ele é científico, aqui só tá tá ele aí, né, na tela, mas é só para você ter uma ideia. São perguntas que elas são baseadas nos 8 remédios, por estilo de vida, o participante preenche isso já no início, e você já tem ali pelo score, que é ali lançado no final ali, você já tem uma visão panorâmica ali, até de cada pessoa que responde, então, de cada respondente. Isso já te dá caminhos ali para você direcionar essa feira otimizada, e tem sido uma benção isso daí. Então, aqui é só um recorte de um dos remédios, que é a nutrição, só para vocês entenderem a dinâmica. Esse material, inclusive, está disponível para vocês, está disponível aí esse arquivo, inclusive, dos remédios, já é algo praticado e já é algo comprovado. Vale muito a pena, você que é líder de saúde, experimentar esse modelo aí mais otimizado, tá bom? Aqui é só um exemplo simples, né? Caso alguém nunca teve acesso. Então, por exemplo, a pessoa vai responder lá, e todos os remédios têm ali as proposições em cada linha dessa aqui, e aqui você vai ter ali a proposição para a pessoa. Na verdade, ela vai só marcar um X. Por que marcar um X? Porque cada um dessa coluna, cada coluna aqui vertical, ela tem uma pontuação que vai de 0 a 4. Então, zero é quase nunca, raramente. Então, se a pessoa colocou um X aqui, ela vai equivaler a 2. Então, o coordenador ali da feira, ali tá, o voluntário, ele conhece isso daqui. Então, ele só para a pessoa marcar um X em uma das colunas que mais responde à realidade da pessoa. E depois vai ser gerado um score no final. E ela vai ficar enquadrada aqui. Depois dela responder os 8 remédios, se o score dela tá no sentido de estilo de vida insuficiente, ou se tá regular, se tá bom, se tá muito bom, se tá excelente. Com isso em mãos, ali a feira ela tende a ser mais objetiva para você direcionar. Às vezes é uma questão de nutrição, a pessoa dá um tempo maior ali na estação da nutrição. Enfim, são exemplos. Agora olha aqui esse gráfico aqui para ficar bem interessante. Olha só. Na outra feira convencional, nós mencionamos que dura em média 1h50, 1h45 a 2 horas. Nessa daqui, se você somar esses númerozinhos aqui que estão em vermelho, esse circuito inteiro, que também abarca todos os 8 remédios, ele é bem mais sintetizado, vai dar em torno de 50 minutos. É o suficiente, quase a metade do outro tempo lá. Então você rende muito mais. E às vezes você sabe, você faz uma feira, às vezes a pessoa não está com tempo também para ir em cada estande. Aqui ela fica no circuito mais oportuno para ela e viável, né? Aqui acontece um ponto importantíssimo. Começa aqui em cima, onde está o meu mouse aqui. Ali ele já vai responder aquele questionário que eu mencionei há pouco. Ali já é feita então a recepção, o acolhimento. E aí nós temos os remédios agrupados, que é a perspectiva, a proposta dessa feira otimizada. Então você já junta aqui nutrição e equilíbrio juntos.
remédios juntos também, água, luz solar e exercício em outra tenda. Depois você vai juntar aqui o ar puro com o descanso, porque são remédios que eles têm uma certa relação. Então você consegue otimizar ali até na fala, na instrução. Nós colocamos aqui essa tenda aqui de medições, ela é facultativa. Ela fica antes da confiança em Deus de maneira intencional. Por que isso? Aqui você pode criar uma ilha, um stand até também, de tipo uma sala de espera para a confiança em Deus, que a gente crê que é um dos melhores, principais remédios nesse contexto da feira, porque ali você tem atendimento espiritual, emocional, é muito interessante isso. Mas a pessoa pode vir direto daqui para a confiança em Deus também, não há problema algum. Mas você pode criar uma sala de espera para você ali fazer algumas medições básicas, né? Glicemia, pressão e tal, bioimpedância. E a gente ainda colocou nesse slide aqui a questão da ASA, que tem sido uma parceira, né, das feiras de saúde, é um ministério também pujante da igreja de assistencialismo. Você pode ter esse plus aqui, esse plus aqui, quando você terminar a confiança em Deus, ainda ter ali um adendo ali, um a mais ali, para ter algum serviço ali atrelado, tá bom? Mas normalmente se encerra aqui na confiança em Deus e é uma benção. Bom, resumindo, essa feira otimizada, uma recepção acolhedora, questionário preenchido por completo, se apresenta as informações de forma básica, faz algumas aferições, né, algumas medições e direciona de forma assim específica ali para confiança em Deus algum atendimento que você já coletou ali dentro desse circuito. E aí um pouquinho então didático então, preenche lá no início, recepção acolhedora, apresenta as informações de forma concisa, dinâmica, faz as medições e você tem no final então com a confiança em Deus, normalmente se entrega um livro missionário, e tal, um momento muito especial também. E por fim, queridos, para terminar minha fala aqui, é a questão do conteúdo. Então a gente respondeu o que é, como organizar, etc., os parâmetros. Mencionamos aqui os tipos de feira, tem a convencional e essa que é otimizada com esse questionário dos 8 remédios. E a gente sabe que a base tem que ter conteúdo, não é uma feira social, é uma feira espiritual também, de saúde e também de espiritualidade. Então vale lembrar a nossa mensagem de saúde, né? Ela é bíblica no homem a imagem de Deus, né, que foi perdida por causa do pecado e é uma maneira de você restaurar e a gente crê que a restauração plena, evidentemente, após a volta de Jesus, novo céu e nova terra. E a gente crê que pelo poder de Cristo as pessoas também podem ser transformadas em pessoas melhores. A nossa natureza ela pode ser subjugada até que o mal seja erradicado na sua plenitude, né? E também lembrando que a mensagem de saúde, a médico missionário, é uma mensagem também bíblica, profética e também escatológica. Na nossa mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas, especialmente a terceira, ela tem uma relação direta de você adorar o Criador e junto com o Criador você também tem uma referência às leis naturais que ele estabeleceu. Então, cuidar do corpo, que nós somos templos móveis do Espírito Santo, é fundamental para aqueles que aguardam e proclamam vive o Maranata, né? Amam, anunciam, apressam e aguardam a volta de Jesus. E os 8 remédios, eles têm essa base bíblica também da criação, a natureza, enfim, o Espírito de Profecia, ele dá uma, ele associa e ao mesmo tempo descreve de forma sistemática a grandiosidade de se adequar e se aplicar esses remédios que Deus nos deixou para termos maior saúde, vida plena e vida também abundante, né? Então é isso, doutora Patrícia. Procurei aqui resumir, esse é o ponto aqui, mas ó, pode ser que talvez tenha sido útil aí também, para a Com gente ter uma certeza, ideia de pastor. como funciona aí a feira de saúde. E até essa mais resumida, eu conheço o instrumento que a Gina validou, mas não conhecia que ele estava envolvido numa feira resumida. Eu achei de fato fantástica. As pessoas estão até comentando aqui no chat, né? Porque assim, eu já participei muito de feira, minha formação é nutrição, pastor, então sempre fiquei nesse stand da alimentação. E assim, é uma delícia fazer a feira, mas a gente percebe que algumas pessoas se incomodam com a demora, às vezes não querem, não vão até o fim e não chega lá na confiança em Deus, né? Porque desiste no meio do caminho. Então, ter essa opção mais resumida, eu acho que realmente é muito bom para alguns casos aí, de fato, muito legal. Esse questionário, gente, ele é disponível na internet. Se você colocar no Google que é Q8RN, aparece esse questionário, tá? Mas eu vou mandar para vocês, tá bom? Como eu consigo disparar e-mails para todos, eu vou mandar esse questionário para vocês.
E, pastor, se eu puder me mandar esses dois formatos, né? O roteirinho da feira completa e a resumida, porque aí eu mando disparo para eles também, né? Para eles saberem desses dois formatos. É possível, pastor? Com certeza, com certeza. Posso disponibilizar a própria apresentação aí, vocês utilizam aí como preferirem aí. Tá ótimo, pastor. Te agradeço muito porque a gente vai estar com todas as palestras, a gente está juntando e vai fazer um e-book de todas as informações dos nossos 10 encontros, né? Nós estamos no terceiro ainda tem bastante coisa para ser falado, então a gente vai formar um e-book único. Mas às vezes essas informações mais emergenciais eu já posso mandar, que é o questionário, esse desenho, porque teve gente falando que tem feira em novembro, então esses mais emergenciais eu posso ir mandando, tá bom? Pastor, você ora pra gente, por favor, pra gente Com encerrar? certeza. Eu queria tirar, não sei se é possível, se vocês têm essa prática, eu queria só ter um registro, pelo menos de algumas telas aqui também, para a gente guardar com carinho aí também dessa participação. Não sei se isso é feito ou não também. Se não tiver, tem problemas, tá tudo certo. Registro, o senhor diz o quê? De... Não aqui de uma foto da tela aqui, eu A queria ter foto? Ah, eu só. tiro. é, Eu tiro Quem sim. puder abrir a câmera e dar um sorriso aí, um É sorriso que a com gente acha que bastante não consegue saúde. aparecer todos, porque estamos em muito. Aqui para mim tá parecendo que estamos Não, em não, 100 sem problema, páginas. só de alguns aí. Daniel, você tira para mim? Daniel, o Daniel, ele é aluno da Tiro medicina, é sim. meu ajudante aqui de toda Oh, noite, maravilha. quietinho ali na dele, mas tá me ajudando muito. Tira pra Então dá gente, aquele então? sorriso aí, então. É. Maravilha. Vi a doutora Liliane ali também, uma grande apoiadora e líder nossa aí também. Um abraço aí, doutora Liliane. Vamos orar então a Deus? Vamos orar. Vamos. Querido Pai, a nossa gratidão por essa noite, por esse encontro de líderes de saúde, que oportunidade tão especial que o NASP tem oferecido aos nossos irmãos, aos profissionais de saúde, para cada vez fazerem mais e melhor para a glória do teu santo nome. Obrigado pelos ensinamentos de hoje, que o Dr. Everton mostrou para nós aqui de maneira tão fundamental, como socorrer, como prevenir. E também essa oportunidade da Feira de Saúde, que é um cartão postal do Ministério de Saúde para atrair pessoas e se prepararem também com um novo estilo de vida, aguardando a volta de Jesus. Também continuo abençoando a doutora Patrícia na coordenação aqui também desse curso e a cada participante nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço.